para coração, chegando até você nesse momento, com muita alegria do meu coração para o seu, muita energia, muita sintonia. E hoje a gente vai estar compartilhando um pouquinho de um assunto tão especial para mim, que é minha paixão pela Inglaterra. My passion for England, minha paixão por esse país tão pequenininho, uma ilha ali na Europa. E a gente vai ter uma convidada muito especial também, no meu coração, Gabriela Bittencourt. E nós vamos estar falando dessa paixão que a gente tem por essa nação, como que essa paixão chegou e como que isso se tornou parte do nosso destino, parte do propósito de Deus para as nossas vidas. E em algum lugar, em algum momento, as nossas vidas também se uniram e essa paixão se tornou ainda maior. E hoje ela está morando ali, oficialmente, na Inglaterra, com seu esposo e seus filhos, fazendo parte de uma grande missão ali, que é a redenção, né, de Cristo Jesus sendo compartilhada naquele país. A Inglaterra é um país muito dinâmico, tem muita história ali. Você que conhece um pouco de história ou muito de história vai saber muito bem do que eu estou falando, que tem ali uma vasta riqueza, né, de centenários e milênios de história aí. E não vamos deter nessa parte histórica, né? A gente quer também resgatar dentro dessa parte que faz parte da história da Inglaterra, os avivamentos. O que é avivamento? Meu Deus, nunca ouvi falar nisso, para avivar, ficar vivo de novo? Sim, exatamente isso. Trazer da vida algo que está parecendo morto, que no momento nós estamos vivendo em situações que a gente precisa de um avivamento, de algo que venha nos dar ânimo de novo para querer viver, para querer ver as coisas acontecendo. E ali na Inglaterra, muitos se posicionaram em tempos de crises total. Uma pessoa se posicionou e fez a diferença. Uma pessoa pagou o preço em oração e a nação inteira, naquele momento, naquele tempo, e depois, gerações depois, foram afetadas por causa de um que decidiu amar aquela nação, amar trazer o amor de Deus através da vida deles em oração e também em ação. Que alegria! Eu havia dito que tinha, né? Estava comigo aqui uma convidada muito especial e eu quero apresentá-la a vocês, pastora Gabriela Oliveira Bittencourt Fernandes. Consegui! Nome de princesa! E falando de princesa, nós vamos falar da nossa paixão para a Inglaterra. Estávamos aqui sentada tentando treinar-nos, né, com o posicionamento das princesas aqui, mas a gente prefere o brasileiro, assim, a gente gosta de ficar mais à vontade. Pastora, eu te chamo de pastora porque você realmente é tão pititica, amor, linda, mas é um coração desse tamanho de pastora, porque muitas pessoas falam, pastor, o que é pastor? Alguém que cuida, alguém que importa. E realmente você é uma pessoa na minha vida que, no minuto que eu te conheci, você demonstrou esse cuidado pastoral, de carinho, de cuidado, e tem sido uma pastora assim muito especial no meu coração, e a gente tem histórias juntas. Sim. Gostaria de dar toda a liberdade para esse público brasileiro ou mesmo fora do Brasil, onde você estiver assistindo, né, de fala portuguesa. Você vai ter um momento aqui com a pastora Gabriela. Eu quero dar ela a liberdade para falar um pouquinho da infância, da história dela, o que ela estudou, onde ela nasceu, morou e como que ela foi parar lá na Inglaterra. Sim, que prazer, Silvia. A Silvia, para mim, é uma pessoa tão especial. Obrigada. Tenho um carinho tão grande por ela. É muito difícil achar um coração tão generoso, tão hospitaleiro como o da Silvia. É um prazer. Estar com eles é sempre tão bom, né? A gente fica entre família, né? Ai, que bom. Que família preciosa. Que o pastor Jais, os meninos são muito queridos para nós. Para mim é uma honra estar aqui, né, Silvia, com você, batendo esse papo. Yes. Vamos fazer desse tempo coração para coração. Informal, para a gente conversar mesmo. Eu nasci em Goiânia e minha mãe se converteu. Eu acho tão interessante, né, quando a gente fala... Eu estava ministrando lá na nossa igreja na Inglaterra e estava falando da nossa história, né, do background, né, como que a gente conheceu o Senhor, né? Esse processo de Deus de uma geração para outra geração, isso é tão impressionante, né? E eu estava mostrando aquele testemunho que a pastora Márcia mencionou sobre essa missionária americana
que foi parar lá em Cumari, né? É, Que é um negócio, tem nem 2.000 membros. Membros, gente, estão acostumados com a igreja. população. 2.000 pessoas, a população é extremamente pequena e Deus tirou essa mulher que foi pro Rio, depois foi pro Nordeste, depois foi para Goiás, para Catalã. E Deus falou para ela ir para Cumari. Mistério, viu? E lá se converteu a mulher que era a bisavó da pastora Maia, e assim foi. O evangelho chegou até ela, depois foi para Goiânia, enfim. E eu tava juntando as histórias, né? Porque a primeira pessoa que se converteu na minha família foi minha avó, se converteu na Assembleia de Deus, que é o nosso mesmo background aqui. Depois minha mãe se converteu e consequentemente ela nos levou, né, nos mostrou o evangelho, também a gente se converteu. E aí vai para Goiânia, a Assembleia de Deus começou lá no norte do país, né, com missionários também da Suécia, olha que coisa interessante. E tudo esse mover do Azusa, né? Yes. Também, que a Azusa foi inspirado, na verdade, Azusa nos Estados Unidos. o movimento da Rua Azusa, que foi fruto também do que aconteceu lá no País de Gales, no Reino Unido. Ah, eu amo esse tipo de história. É uma coisa extraordinária. O avivamento de Gales, que inspirou a Azusa, que veio o movimento da Assembleia de Deus, que nos alcançou aqui no Brasil, né? Então é maravilhoso demais ver essa junção. E aí veio a Assembleia de Deus para Goiânia, e conhecendo a pastora Márcia, a história, né? E a gente vendo o background também, como é que você para lá na Inglaterra, tantos anos atrás, 97, né, Silvia? Se casa com o inglês, que também foi uma história, assim, que dá um livro linda, Sem né? dúvida. E aí volta pro Brasil, daí a gente se conhece, né? E aí começa a nossa história, mas nem imaginávamos que Deus ia fazer dessa maneira, né? Essa junção, né? Essa junção. Então eu fico muito impressionada com o alinhar de Deus, né? À medida que você realmente se dispõe 100% em viver o propósito de Deus, Deus vai alinhando, né? As pessoas, né? A sua vida na minha vida, a sua família na vida da minha família, é um alinhamento divino. Verdade. Que nos levou para esse propósito. O que é lindo de Deus é que ele tem tudo orquestrado e o propósito dele não fica no meio do caminho, né? Ele tem um zelo pela igreja dele, pelo povo dele. Então ele vai sempre, né, ele vai estar assim, antes de um completar, ele já está preparando outros para continuar a linha. E é porque não é nem por causa de nós, não tem nada a ver com a gente, é por causa dele e do nome dele e da igreja dele, né? Quando a gente fala igreja, não estou aqui falando assim de um prédio com aquela cruzinha ali na frente que a gente tem, né? Nossa, Luca, aquela igreja, a gente tem essa questão de falar o building, né? O prédio como uma igreja. Quando a gente fala assim, o amor de Deus pela igreja, a gente está falando de pessoas que são vidas, porque Cristo, né? Todos os seguidores de Cristo, você que é brasileiro, tem o privilégio de saber essas coisas, porque é um país bem religioso, aqui tem quase todas as pessoas de alguma forma já teve contato através, né, do catolicismo, do cristianismo, seja uma forma que você tem tido uma experiência, você já ouviu falar de Cristo. Então, quando você tem um pouquinho de leitura da Bíblia Sagrada, fala, né, do corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo. Aí você fica sem entender, né, o que é noiva, que corpo de que coisa estranha, que terminologias que você tem aí. Mas existe um povo na terra que não é porque eles escolheram Deus escolheu a todos. E à medida que nós falamos até em inglês, eu gostei daquela colocação que eu pus, porque assim, a gente responde a Deus, não é você que vai atrás de Deus, não é você que vai, oferece para fazer algo para Deus. Ele vem e ele te encontra com amor, ele te encontra com graça, ele te encontra com tanta bondade, com tanta misericórdia, que você não tem a capacidade de resistir ao amor dele. Você simplesmente se rende e a consequência disso é você querer servir a ele. Né? Porque quando você é tão amado, o que eu posso fazer por você? Não é algo espontâneo. E a gente tem esse alinhamento, né? Eu também tenho essa história de ter ido para a Inglaterra, sempre tive uma paixão. A gente colocou o tema desse programa hoje, nossa paixão pela Inglaterra. E por que a Inglaterra? E por que
não é que a gente, né, vou olhar aqui no mapa, a gente tem aqui esse decoração aqui. Hoje eu sou apaixonada em mapas, eu acho fantástico, eu nunca canso de ficar olhando o nome dos países e tudo. Mas ainda bem pequena, eu lembro de ver a foto da bandeira da Inglaterra e apaixonar pela foto da bandeira. Achei algo fantástico. E quando chegou um período na escola que você estuda geografia e estuda os países, e que eu comecei a estudar a vida da família real e ver a forma da cultura da Inglaterra, a diferença, né, que eles falavam lá, de cultura, eu falei, gente, um dia eu quero ir para esse país. Então, assim, a gente está falando de sonho, de paixão. Quando você deixa, às vezes até pode ser uma paixão natural, mas Deus é um Deus que ele faz assim com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ele, são chamados de acordo com seu propósito, não é? E é isso que faz. Então a gente está aqui num bate-papo, assim, a gente quer contar um pouquinho da nossa história, mas a gente quer você junto com a gente. A gente quer, assim, que o que Deus já fez na nossa vida, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, não é só a gente aqui que talvez assim, teve o privilégio de ir para a Inglaterra, né? Tem gente que, você estava falando no programa, que romantiza muito essa coisa assim, de ir para a Europa, para um país de primeiro mundo. Mas na nossa experiência, eu acho que ela tem algo em comum, que a Inglaterra para a gente foi assim, um chamado, né? Uma paixão de querer que Deus, na nossa limitação, nos usasse para ser uma bênção ali. Conta mais um pouquinho pra gente. Aí eu estava mencionando, né? Eu sempre falo, né? A gente falando dessa fantasia da Inglaterra, eu nunca tive esse vislumbre, esse deslumbre, né? Com a Inglaterra, de querer, na verdade, nunca pensei. Eu comentei. Eu tive, eu sou apaixonada na Inglaterra. Eu não tive. Eu que escolhi, né? Eu tive essa experiência, estava comentando aqui no nosso outro programa em inglês, eu estava envolvida com missões e apaixonada por Jesus, ali com 16 anos, tendo essa experiência, quando você vê a cruz, como você mencionou, e o amor de Deus, é irresistível. Você fala, gente, é amor demais, eu quero viver para Deus. Então eu estava assim, Senhor, eu não quero escolher meu futuro. Eu quero fazer a tua vontade. Eu estava naquela experiência de me consagrar a Deus, de viver para Deus. Eu queria largar tudo, não queria fazer faculdade, queria servir a Deus. Mal sabia eu do processo, né? Mas aí Deus falou comigo pela primeira vez a respeito da Inglaterra, eu estava com 16 anos, e eu achei super estranho. Porque normalmente você... Na verdade, eu fiquei com vergonha de falar para as pessoas, porque... Normalmente, naquela época, o brasileiro ele tinha chamado para ir para a África, para a Índia, para países mais pobres que o Brasil, né? A gente tinha... Eu lembro de ainda receber, na verdade, alguns missionários europeus, americanos. Então, como é que você vai para um lugar que, na verdade, enviava missionário para cá? Então, parecia ser meio louco, né? Eu achei estranho, mas eu guardei no meu coração, que eu sabia que era algo que Deus estava colocando. Eu fiquei com vergonha de compartilhar, mas eu guardei, compartilhei com uma líder. E interessante que ela tinha um background inglês, então ela era descendente de inglês. Até o sobrenome dela era Rickley, bem branquinha. E eu achei, não sei se eu compartilhei com você, eu achei, agora vindo aqui ao Brasil, eu estava mexendo nas caixas antigas e eu achei uma carta dela de 1999. Ela colocou uma foto de uma mulher com a bandeira do Reino Unido e ela falou, olha, Deus vai usar você para redimir a Inglaterra, para redimir os meus ancestrais, né? Para redimir o país dos meus ancestrais. E ela começou a profetizar sobre a Inglaterra. Eu falei, gente, eu achei essa carta, achei tão interessante. Mas aí foi um processo, né? Porque a gente pensa que quando a gente recebe um chamado, amanhã você vai viver ele, né? E às vezes você quer queimar as etapas, queimar o processo de Deus. E às vezes você tem eu estou esquecendo as palavras em português, um glimpse, né? Vislumbre. Um vislumbre do propósito de Deus na sua vida, e você acha que vai acontecer amanhã. Mas eu tinha 16 anos. Nem vou falar a idade que eu cheguei lá na Inglaterra, mas demorou. Quem olha pensa, né, gente? Então, olha foi aí, um processo. Eu tô apaixonada. Foi um processo bem longo, mas muito necessário, né? Pra chegar lá. E Deus foi alinhando, né, Silvia? A gente se conheceu em 2001. Tava grávida do Titus. Chega esse casal precioso.
conta aquele testemunho, assim, impressionante, como eles se conheceram na Inglaterra, um alinhamento divino, é tudo assim. A gente fica chocado, né? De ver, assim, como Deus vai alinhando, né? E aí, porque você já tinha tido um contato com o pastor Luiz, pastor Jais vem com aquele coração humilde, né? Um pastor inglês para aprender com a gente. E aí, na época, a gente era os únicos casais, o único casal, na verdade, de pastor que falavam tiquinho de inglês, né? Bem arranhado. É suficiente, né? Foi o suficiente. Os únicos que podiam comunicar. E aí o pastor Luiz falou, não, fica na rede do Antônio, que ele fala um pouquinho de inglês. E aí começou a nossa história, né? Verdade. Mas a gente não sabia que Deus ia enviar ele, depois ele voltaria e a gente iria, né? A gente ainda não sabia. E assim eu fui pro sul, plantamos a primeira igreja videira do sul do país, que foi uma experiência muito importante, que é muito europeu, né? Então eu comecei a ver um pouco da cultura, e foi uma experiência difícil, porque você está começando uma terra que ninguém conhece a videira, e era algo assim árido, né? Que você tinha que adubar a terra. Mas tivemos muitas experiências preciosas, foi uma equipe muito forte, se levantou ali, nossa, de irmãs, que eu tenho carinho especial, irmãs guerreiras. Depois fomos para Ribeirão Preto, já numa experiência diferente, né? Porque era uma igreja que havia sido plantada. Ficamos ali mais 5 anos, e aí Deus começou a mover, né? Deus começou a dar sonho para a Silvia, ela vai contar aqui. E eu comecei a ser movida, mas não podia falar para ninguém, porque não queria colocar o meu dedo, nem forçar. Eu acho que muita gente força, né? Às vezes ele tem uma impressão e ele força, não, eu quero ir. E eu falei, não, eu não vou falar nada. Se isso é mão de Deus, Deus é que vai mover com a nossa liderança. E eu achava muito improvável, né? Eu lembro às vezes de pensar, gente, mas o pastor Jais está na Inglaterra, ele é inglês, é britânico, faz sentido nenhum a gente ir. Mas eu já estava movendo o coração da Silvia, eu nem sabia também. Então Deus faz, e não partiu de nós. Partiu da liderança, partiu de Deus. É verdade. Porque a gente não moveu nada para ir, né? Então, mas não tem coisa mais preciosa, sabe? Do que você decidir, né, fazer a vontade de Deus, que as pessoas falam, mas o que é a vontade de Deus para mim, aonde, como? Essa vontade de Deus para você, ela começa assim, desde o momento que você acorda. Você não precisa assim de ter um anjo aparecendo no seu quarto falando, eu estou te chamando para ir lá para o Alasca ou para algum lugar assim. Sabe, você acorda e você faz o seu melhor. A partir do momento que você levanta ali, escovando os seus dentes, você já está ali se consagrando, se entregando, se olhando no espelho, você já fala, eu sou amado do Senhor, eu nasci para a glória de Deus. E tudo que você tem que fazer naquele dia já é o seu chamado. Se você, no caso, a gente que é mãe, a gente tem algumas missões que elas são... Não é que é uma opção pra gente, não é? Você acorda e fala, hoje eu não quero ser mãe, não. Não tem jeito. Nem deixar esses meninos sem mãe hoje. Não funciona assim. Algumas coisas na vida da gente, elas são parte da nossa rotina, uma vez que é mãe, né? É claro que existem várias exceções aí de pessoas que realmente não abrem mão desse privilégio e vão viver suas próprias escolhas. Mas o que eu queria dizer para você é que é o seguinte, é importante você descobrir que essa vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, à medida que você falou, até que chega num outro país que você deseja ir, ou seja qual a paixão, né, do seu coração, talvez até que dentro do Brasil mesmo, em outro estado, ela começa com aquilo que você falou, com esse processo. Se alguém, né, talvez nesse momento mesmo, você está trabalhando num emprego que talvez não é o sonho da sua vida, mas você continua fazendo o seu melhor, você continua sendo treinado aí, fazendo o que você tem que fazer, porque Deus está usando esse trabalho, ou essa função que você está vivendo, ou talvez até dentro de casa, se você é uma dona de casa também, para estar trabalhando coisas no seu coração, no seu dia a dia, que aí você vai viver o que você está vivendo bem, porque tem pessoas que pensam assim, que quando eu chegar lá, aí eu vou né, fluir, do mesmo jeito que você acorda aqui, vai ter dia que você acorda com TPM, se você é mulher, se você é homem, você acorda nervoso, ansioso, você também vai ter você não deixa de ser você quando você muda para um outro país. Pelo contrário, as pressões mudam muito, aumentam e então você tem que estar bem com você no seu dia a dia, né? Porque as pessoas têm não é? A gente estava falando de fantasiar, mas esquece que
eu aprendo isso muito com o pastor Luiz. Ele fala, né, que todos os dias ele acorda e ele fala, eu sou amado de Deus. Como eu sou amado de Deus. Quando a gente começa a entender isso, você já está dentro da vontade de Deus. Que a primeira vontade de Deus para sua vida é que você entenda isso. É que você abrace essa identidade. Né, que você é filho amado do Senhor. Que você é filho... Gente, quando isso é definido na nossa vida... Sim, vai ter muitas outras áreas ainda que vai ter que ser trabalhada. Eu ainda estou no processo, inclusive a gente falando dessa transição, dessa junção que teve, eu sempre sou muito aberta aqui no programa para falar da minha saúde, a gente sempre fala de saúde mental, de saúde disso, daquilo. Eu estava na Inglaterra, morei 20 anos lá, mas a gente, nesse período que a gente pensamos que a gente ia ser só os iniciadores ali do trabalho e via logo, né, uma equipe, e a gente acabou ficando ali alguns anos. E minha saúde não estava legal, né? E realmente eu lembro muito bem que até o pastor Luiz mesmo chegando lá falou, vamos para o Brasil para você tratar, para você, né, a gente estar ali perto, acompanhar. E a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe? Você às vezes se doa, ou, às vezes você tem áreas na sua vida que precisam ser lidadas, tratadas, que você precisa de aceitar as mudanças para aquela cura vir. E foi nesse período de não querer deixar ali o trabalho sem... Né, um casal, porque igual a gente estava falando da igreja, o corpo de Cristo é tão querido, as vidas, as pessoas são tão amadas, que você, quando está cuidando ali de um rebanho, você não quer deixar eles sozinho ou deixar de qualquer maneira. E foi quando um período de 2 anos, né, a gente clamando, Senhor, manda um casal, prepara, Senhor, onde estiver, no íntimo do meu coração, que às vezes não era, no caso, o que estava no coração do meu esposo, mas eu sabia da minha necessidade de urgência, de emergência. E foi assim, né? A gente falou do sonho, né? Essas coisas. Então eu acho assim que Deus tem planos e os planos dele são perfeitos, mas eles são realizados no dia a dia. E à medida que você vence um dia bem, você pode ter certeza que amanhã já está nas mãos do Senhor. E quando você vê, está alinhado lá na frente, né? Fala mais alguma coisa de tudo que... Eu fico tão empolgada, né? Que eu amo ver o Senhor. Ah, foi lindo, né, Silvia? Porque aí... Eu me lembro que isso foi crescendo dentro de mim. Eu falei, gente, mas eu não posso compartilhar, porque senão você acaba... não é manipulando, né? Mas você acaba interferindo naquilo que Deus... Essa é a palavra certa. Naquilo que Deus quer fazer, né? E eu cheguei a um ponto que eu falei, gente, eu devo estar ficando doida, né? Porque era muito improvável, né? E aí Deus... Eu lembro que você teve um sonho com o pastor Antônio pregando lá em inglês, enfim... E Deus alinhou, né? De uma maneira sobrenatural. Quando a gente foi, a gente nem sabia, nem vocês, se vocês iriam voltar, a gente ficar, como que seria, né? Foi uma coisa assim, Deus estava movendo, né? A princípio íamos para Londres, né? Mas já sabíamos, eu e a Silvia já sabíamos que a gente ficava lá suíno, né? O marido não estava mesmo. E aí Deus foi alinhando, né? E aí foi uma troca, né? O pastor Jais veio para o Brasil com a Silvia e os pastores brasileiros, os improváveis, foram para Suína, e daí para frente foi um mover, né? Como Deus fez, enfrentamos tantos gigantes, mas como a graça de Deus e o favor dele tem nos respaldado nesses últimos 4 anos e meio. Fizemos algo que não podíamos de maneira nenhuma fazer por nós mesmos, não é obra humana, não temos crédito nenhum nisso, até porque casal de brasileiro, sem falar inglês direito, lá do Goiás, né? Não tem condição de edificar nada na Inglaterra. Então, isso é obra divina, né? É verdade. À medida que você depende de Deus e crê, acho que o segredo é fé. É verdade. Não, e você mencionou algo no início sobre essa questão assim, de uma pessoa sair de um país e ir para... E às vezes aquela pessoa passa ali anos e ela talvez não vê um resultado tão grandioso, mas uma vida que ela alcançou... Ela, igual no caso da pastora Márcia, né? Hoje ela é mãe de milhares, né? Nós somos frutos dessa perseverança mulher, que ela teve e dessa desbravar mesmo algo além da história do Ministério Infantil aqui no Brasil e agora fora do Brasil. E é um privilégio, né? A gente louva a Deus constantemente pela vida da pastora Márcia. Ela é realmente um referencial mundial e por isso que o inimigo às vezes assim não gosta, porque ele sabe que as crianças é um alvo, né? Que alvo número 1 do inferno e de Deus. Então há essa briga entre
trevas e luz, entre Deus e o inimigo, mas mesmo que já é uma luta vencida, o inimigo não quer abrir mão de estragar, né? Por isso que há tanta... a gente fica vendo assim, uma vida que é estragada na infância, seja através de abandono, né, de um pai que abandonou, de perda, seja através de abusos. A gente acompanha essa história, eu tenho acompanhado de perto mesmo, histórias assim, como o estrago é grande. Como uma criança que é abusada na infância, ela vai lá para o casamento, ela está carregando marcas de inferioridade, marcas de rejeição, e aquilo estraga o casamento, estraga a criação dos filhos, porque ela não tem capacidade de ser, né, uma mãe coerente ou um pai coerente, acaba agindo ainda com as feridas lá da infância. Então o inimigo sabe muito bem disso, porque o alvo dele é destruir as famílias, destruir, né, essa instituição tão sagrada. Mas Deus está levantando um exército, né, de mulheres, de não só mulheres, mas jovens e homens também, que está entendendo que Deus ama as crianças. Né? Eu amo aquele versículo que fala que, né, Jesus acolhia as crianças e os discípulos de repente se sentiram incomodados, pensando que Jesus ia ficar bravo, que essas crianças ficam ali interferindo, vindo, querendo tocá-lo. E ele fala, não as impeça, né? Vinde a minhas criancinhas, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E então, assim, eu amo a gente poder entender que o coração de Deus não é tão complicado, sabe? A gente às vezes complica tantas coisas e é tão simples, né? Deus é amor, e a gente fica, amor, o que é amor? Amor é simplesmente amar o que Ele ama, e Ele ama a gente, então você aceita. Ele ama as crianças, então você responde. Fala um pouco desse ministério infantil, como que isso é a sua paixão? Eu penso que, por conta de toda essa agenda, né, para construir uma mentalidade, é claro, isso é tão óbvio, o mundo sabe disso. Se você ensina um princípio e constrói uma mentalidade na infância, isso é um princípio bíblico também, ensina a criança o caminho que vai andar, quando ela crescer ela não vai desviar. Então, se você ensina um princípio sobre violência, sexualidade, ideologia de gênero, ela vai crescer com aquela mentalidade, né? Então, você está construindo. Por isso que é uma urgência, por isso que Deus está levantando um exército de mulheres que têm um coração de mãe para saquear o inferno, porque 70% das pessoas se convertem na infância. Né? Há um ataque massivo, como você falou aí, as experiências que elas têm na infância, de abandono, vão interferir drasticamente. É muito melhor você destruir antes, né? Porque você compromete todo o futuro da pessoa. Então há uma urgência. Enquanto a gente está assim, preocupado com a nossa vida, né? Vivendo uma vida só para você experimentar algo de Deus, né? Tem uma geração perecendo, né? E eu acho que é um mover tão grande que nós somos parte, é um privilégio tão grande, né? Às vezes, essa semana mesmo, uma menina que está à frente de um ministério com crianças na igreja de Londres me entrou em contato, contactou a gente querendo aprender, porque o que a gente tem é uma mesa tão farta, né? Aquilo que Deus deu para nós como igreja, como videira, para a pastora Márcia, é por isso que é um ataque tão massivo, né? A gente vê todo o ataque, na verdade o alvo é nos parar, porque aquilo que Deus está fazendo não é natural. Não é normal, você não vem em lugar nenhum. Nós, no meio de uma pandemia dessa, distribuir de graça 100 mil livros em mais de 30 nações, isso aí não é normal. E a gente está tendo testemunho assim, de rodo, né? Na Inglaterra mesmo, nós estamos no meio de um lockdown lá. Era pra gente fazer os eventos pontes, não conseguimos fazer porque tá tudo lockdown. Mas as crianças já estavam com os livros na mão, né? E elas levaram vários testemunhos para a escola. E elas falam para a professora, posso ler o meu livro? E as professoras deixam. E eles estão lendo o livro para a sala inteira, evangelizando a sala inteira. São milhares de crianças sendo alcançadas toda semana. São milhares de líderes. Não é um evento evangelístico, é algo que está acontecendo semanalmente. É um mover de Deus. É avivamento, né? O que nós estamos vivendo. Então, tudo isso é para atacar o que Deus está fazendo. Mas, Silvia, eu não tenho dúvida que nada vai nos parar, porque isso é obra de Deus, que Deus tem interesse em salvar essa geração. E tudo que falaram para mim que não iria funcionar na Inglaterra, porque é Europa, porque lá é diferente,
como eu estava conversando com a pastora, é mito, porque funcionou tudo, Deus tem sido tão gracioso, minhas células cresceram, líderes foram levantados, irmãs que Deus tem levantado, de diferentes nacionalidades, irmãs inglesas, temos tido tantos milagres, tanta gente sendo salva, tanta criança, tantos líderes, então assim, fizemos encontros, todos os projetos evangelísticos, e tudo que nós fazemos há um sinal da graça, do favor de Deus que é extraordinário. Amém. Então, Amém. Não é tão inspirador tudo isso? Eu acho que, né, nesse de coração para coração hoje, a gente quer caminhar juntos, sabe, com você, para você terminar esse momento e sentir tão encorajado, falar, gente, eu tenho algo para oferecer para o reino de Deus, eu tenho uma paixão no meu coração. A gente colocou o título, né, Nossa Paixão pela Inglaterra. No nosso caso aqui é porque a gente teve essa experiência de ir lá na frente, né? A gente tá na Inglaterra, orar para Deus mandar um casal e eu ter esse sonho tão, né? A gente pensa que às vezes sonho. Esses dias mesmo eu contei um sonho para alguém, ela falou, não, sonho é o contrário. Falei, não, os meus não. Se é bom, os meus é tudo verdadeiro. Pode acreditar. A gente tem que acreditar que Deus fala através de sonhos também quando é bom, né? Se é mal também você pode orar e repreender. Sim. Às vezes você tem um sonho ruim, você não precisa de ficar com medo, vai acontecer isso comigo. Você levanta e fala, em nome de Jesus, eu não aceito. Sim. Isso na minha vida. Se o Senhor permitiu eu ver que o inimigo está tentando alguma coisa, já declaramos o poder do sangue do Cordeiro. Não tem nada que resiste o sangue do Cordeiro. É o maior poder e força que existe no universo. É o poder do sangue do Cordeiro. Porque nesse sangue do Cordeiro está ali tudo, a consumação de tudo. Foi ali naquela cruz que ele falou, está consumado. E dentro dessa palavra, está consumado, nós temos todos os recursos que nós precisamos para vencer as potestades que estão abaixo ali, tentando ainda querer ter razão e força para nos derrotar, para nos fazer pessoas derrotadas em todos os aspectos aí. Mas hoje aqui no De Coração para Coração a gente está falando dessa paixão nossa para a Inglaterra, para gerar em você também essa paixão pelo seu chamado, pela uma vocação, se é trabalho com crianças ou se é algo que você fazer bolo e levar para os idosos, sabe? Tem tantas formas de você ser alguém que pode usar o que você já tem, que você consegue fazer para fazer a diferença e para abençoar alguém, não é? E a Inglaterra um país de muitas histórias de avivamentos, e eu creio mesmo que você vai estar... não sei se, né, se algum dia a gente ainda volta para lá, porque aqui a gente está falando de profético, né? Eu nunca falei ainda isso aqui em público, assim, só entre meus filhos e tudo, mas eu tenho, além da Inglaterra, eu tenho uma paixão antiga, antes da Inglaterra, que é por Israel. Então esse aí é igual você, eu não fico falando muito para não deixar o Deus agir, porque eu sei que na hora certa, se for o propósito do Senhor, a gente quer abrir uma célula em Israel, abrir uma igreja em Israel e ter, né, ali a base para quando as caravanas voltarem de novo, a gente está ali esperando. Eu falo com toda sinceridade, toda ousadia. Eu lembro que a gente estava em Israel com o pastor Luiz em 2013, e a gente estava subindo lá a Via Dolorosa. Você já foi a Israel? Não foi, só ontem. Você tem que ir. É uma experiência, né, fantástica. E eu lembro que o pessoal andando e o pastor Luiz andando mais atrás, assim, eu e o Dias estava perto dele. E aí eu lembro que o Dias, sei lá, olhou para um lado, eu aproveitei a oportunidade e falei, pastor, qual que é o seu plano, assim, como as igrejas abrindo em todas as partes do mundo, né, e Israel? Ele falou, tem que ser você, o Giles e você, tem que falar com o Giles, ele que fala inglês, aqui tem que ser alguém que fala inglês. Lá na Via Dolorosa. E eu falei, Senhor, o Giles ficou assim surpreso, né? E o ano passado, a gente chegou aqui, o Vergara, né, o chileno, ele veio aqui em casa e falou assim, Pastor Giles, você tem que abrir uma igreja lá em Israel. Ele falou, você conversou com a minha esposa? Ele, não. É uma influência. Então, assim, paixão. Eu falo porque, assim, hoje é só uma paixão e é impossível pra gente começa pensar. Orando, porque oração são sementes. Exatamente. Assim. Então, assim, hoje é só um desejo, uma paixão. Mas, se o Senhor tem, da mesma forma que foi com a Inglaterra, não é? Amém. Então, Inglaterra do Senhor Jesus. Eu queria, assim, você quer compartilhar mais alguma coisa antes da gente encerrar esse momento aqui? Sim, eu creio que a gente tem que, à medida que você recebe, né, uma direção de Deus, um chamado, seja disponível
para se submeter ao processo de Deus, para que você herde, né, a terra prometida. Vale a pena, né? A gente falou, tem o teste do tempo, tem o teste da fé, tem o teste da escassez, de você confiar na provisão sobrenatural de Deus. Mas Deus é tão bom. É aquele entendimento e revelação que Deus é Pai. Se Deus te criou para um propósito e Ele é seu Pai, você pode confiar. Não é? Que Ele é Pai e Ele cuida de cada detalhe. Sim. Mesmo quando Ele está agindo em circunstâncias que você não está planejando, que às vezes são circunstâncias que você sente que é algo difícil para você enfrentar, como eu sei que Ele me ama e que Ele é meu Pai, eu posso confiar, eu posso ter paz, eu posso andar, eu não preciso ficar ansiosa, né? Eu não preciso ficar desesperada, mas como que Deus vai fazer, como é que Deus vai alinhar, como é que vai ser lá? Não, mas Ele é meu Pai. Meu Pai é rico. Toda provisão, meu né? Pai é perfeito. Se você tem uma visão, meu pai não falha, a provisão vem. Sempre. Então, tudo é uma questão de você colocar a confiança no seu Pai. E Ele vai cumprir cada detalhe. Estou feliz aqui no Brasil por enquanto. Deixa Deus agir, né? Estou amando esse tempo aqui no Brasil. Sim. É tão bom, né, pastora, a gente viver bem aquele momento, aonde, né, assim, você florescer onde você está, de formas diferentes. Porque às vezes você, por exemplo, no momento eu não estou, assim, oficialmente, assim, liderando alguma coisa, mas nesses 4 anos, vai fazer 4 anos que nós viemos para o Brasil, foram 4 anos de tantas experiências, Sim. assim, sabe, igual você daria para escrever um livro, de muitas coisas assim que o Senhor permitiu ali para a gente estar aprendendo, para a gente estar crescendo, né, erros também que a gente, às vezes, tem uma forma, às vezes, de agir pela nossa própria impulso, nossa própria força, e acaba quebrando, né? E aí, Deus é tão bom que Ele pega os pedacinhos, emenda a gente de novo, Amém. Com amor, com óleo, e põe a gente de pé e fala, minha filha, você é minha, aquela questão, eu sou seu pai, peraí. Né? Eu gosto muito dessa experiência, eu acho que é uma experiência, não é uma experiência, dessa ilustração, para mim que fui assembleiana por muitos anos, eu cresci dentro de um contexto que a nossa forma de ver, assim, você está constantemente tendo que fazer alguma coisa para você ganhar a sua salvação. É Jesus que salva, você aprende que Jesus é o Salvador, Jesus é o seu Senhor, você é salvo pela graça, você tem todo o ensinamento com as terminologias corretas. Mas na experiência é condenação e é culpa e esforço próprio, justiça própria. Então você tenta o tempo todo agradar a Deus e você pensa que você perdeu a salvação. Que você... Gente, é muito cansativo viver assim. E a primeira vez que eu ouvi e entendi, né, essa palavra da graça de Deus, que você se tornou filha de Deus, aqueles que né, que conhece, como que é aquele versículo de João? Todos os que receberam, Deus lhes deu o direito, né, de se tornaram filhos de Deus. Gente, eu ouvi esse versículo, né, todos que se tornaram filhos de Deus, né, aquele que confessa Jesus como Senhor e crê no seu coração será salvo. Então, assim, fui ajuntando essas coisas e fui entendendo. Gente, que libertação. Porque eu esqueci o que eu estava falando. Fala alguma coisa aí. É porque eu mencionei que Deus é Pai. Ai, gente, é bom demais isso. Saiu a linha do pensamento. Saiu. Eu amo isso de coração para coração, porque é exatamente, eu não quero nem corte. Amém, amém. Então, a gente está querendo encerrar esse momento, mas você tem mais alguma palavra para dar? Eu creio que é isso, né? Vamos, como você falou, vamos entender que tudo é no final tudo pela graça. Eu lembrei, eu queria falar uma ilustração. Lembra da ilustração? É ilustração, gente, olha que legal. Quando eu entendi isso, eu ouvi uma ilustração assim. Você tem que parar de pensar que um dia Deus é seu pai, outro dia Ele não é seu pai. Um dia você está salvo, um dia você não está salvo. Porque você fez tudo certinho, hoje você está salvo. Aí você pecou, fez alguma coisa errada, ou pensou alguma coisa... Aí você perdeu sua salvação, você tem que ser salvo de novo. Você nasceu do seu pai biológico. Seu pai biológico não é perfeito, mas ele é seu pai biológico. Pro resto da sua vida aqui na Terra, ele é seu pai. Tá, seu pai biológico, sendo humano, ele ainda quer o melhor para você. E ele, como pai, sempre vai falar, né? Quando você é criança, você está aprendendo as coisas, ele vai te dar algumas orientações de perigo. Não corre perto daquele poço de lama ali, daquele buraco ali que você pode cair e machucar. Mas crianças, elas gostam de ir além. E às vezes você,
como criança, eu lembro dessa ilustração, achei linda. Ele falou assim, você corre e desobedece o seu pai, tropeça e cai exatamente como estava previsto. Cai ali, machucou e ainda caiu lá na lama. Aí você tá lá chorando, você dá um berro, você tá cortado, tá sangrando, tá lá sujo. Aí o pai escuta lá de dentro, ou a mãe, e fala, você me desobedeceu. Agora você não é meu filho mais, se vira. Vai lavar sozinho, vai. Aí amanhã, depois que você estiver limpinho, que você jejuou e tudo, que é o que eu fazia. Sempre que eu pecava, fazer alguma coisa errada, eu ia jejuar, ficava 3 dias jejuando, até sentir que agora eu tô salva de novo. Gente, aí a criança fica lá chorando, não tem... Gente, olha, a mãe esquece tudo que falou que não era. Ela corre lá, o pai corre lá e pega a criança, já lava, já põe o curativo e sara, continua sendo filho. Aí Deus vem e sara. Gente, isso é muito importante, isso é crucial, não é, pastor? É crucial. Não, sem esse entendimento, você não consegue servir a Deus, né? Porque vira peso, né? Vira. Você está sempre debaixo de condenação. Né? É verdade. Então, assim, vamos encerrar. Eu queria que você orasse, sabe, com essas pessoas tão lindas, tão maravilhosas. A gente só está com essa câmera aqui agora. Eu quero que você olhe ali para essa pessoa tão preciosa que está nos ouvindo nesse momento. Eu sei que Deus tem falado com você durante esse bate-papo. Receba a oração do Senhor e seja abençoado. Amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso aqui. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa alcançar todos aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa trazer, como o Senhor nos guiou aqui nessa conversa, essa convicção e esse entendimento de quem eles são em Cristo Jesus, do poder do sangue de Jesus, Pai. Declarar, Senhor, como a Tua palavra fala em Apocalipse 12, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O Teu sangue já nos limpou, já nos justificou e nos deu acesso, Senhor, imediato à Tua presença. Que eles possam realmente agirem como filhos de Deus, como aqueles que têm convicção de quem são em Cristo. Que o Senhor possa firmar essa identidade, para que assim eles possam, Pai, cumprir o propósito específico que o Senhor designou já para cada um deles. Em nome de Jesus nós oramos, liberando, Senhor, Deus, essa paixão, esse desejo profundo de servir ao Senhor com interesse de coração, porque são amados, porque são aceitos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém.